Agora, no Show da Mensagem, as suas questões e dúvidas sobre a Igreja Católica Apostólica Romana são esclarecidas. Por dentro do assunto, com o Padre Ednei Batista. Onze horas em ponto. Mais uma edição do Por Dentro do Assunto chegando aqui no Show da Mensagem, onde esclarecemos dúvidas em relação à nossa fé para ajudar na caminhada, para que possamos ser melhores cristãos, pelo menos entendendo um pouquinho mais a nossa igreja. Com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Lucena e Padre Ednei Valdo Batista, coordenador de pastoral e pároco da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Sua bênção, Padre. Deus o abençoe e abençoe a todos os nossos ouvintes. Um abraço para todos os paroquianos seus também, viu, Padre? Muito obrigado. Deus abençoe. Pronto para mais uma saraivada de perguntas, podemos assim dizer? Vamos. Vamos sim. Aliás, o padre que voltou com a corda toda, já revigorado após a abençoada caminhada daqui da região até Aparecida. Como é que foi, padre? Foi tudo bem, tranquilo? Sim, foi uma experiência muito legal e deu tudo certo. Chegamos, claro que é cansativa, né? Bastante. Chega uma hora que as pernas da gente já estão doendo e não querendo obedecer mais para caminhar. Mas é uma experiência também de a gente ir além de si mesmo, de resistir, de ser determinado, ser perseverante, né? E acho que isso é um treino para a vida. Bom comentário. Não é só para fortalecer fisiologicamente, fisicamente, mas também para a vida. Claro, com certeza. Por falar em comentar, enquanto o povo de Deus se prepara para ligar daqui a pouquinho, no 3954-3010 e 3954-3011, sim, hoje participação ao vivo pelos telefones, já vai formulando a sua pergunta, mesmo que você não queira se identificar, mas participe ao vivo conosco, enquanto o padre apresenta o tema do dia. No próximo domingo nós vamos celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque a Santíssima Trindade é o mistério central da nossa fé. Todos os outros mistérios que fazem parte da nossa fé derivam deste. Jesus na Eucaristia é um grande mistério, porém ele faz referência, né, ou ele brota como mistério do mistério maior, que é a Trindade. E assim a Igreja, como comunidade, como corpo místico de Cristo, como povo de Deus, que também é um mistério, na verdade brota do mistério maior, que é a Trindade. Bom, dizer que Deus é uno e trino é algo que nós podemos falar, mas sem ter uma compreensão exata. Justamente porque trata-se de um mistério. Mistério não é aquilo que é escondido, mas é aquilo que é grandioso. É aquilo que foge à nossa capacidade de compreensão, de retenção. Se nós entendêssemos, compreendêssemos Deus, então Deus deixaria de ser Deus e nós é que seríamos, porque nós poderíamos ter absorvido toda a sua grandeza. Mas exatamente porque nós não conseguimos captar toda a grandeza de Deus, né, é porque Ele é sempre mais do que nós podemos dizer e falar sobre, e compreender sobre ele. Portanto, é um mistério, alguma coisa grandiosa que nos escapa, né, que foge de nós. Dizer que Deus é unitrino, portanto, é algo que nós não somos capazes de demonstrar com palavras, nem com exemplos, ou quando muito chegar perto disso. Dizer então que Deus é um só Deus em três pessoas, é uma comunidade de amor, é uma família que vive em perfeita relação de harmonia, de aceitação, né, de doação mútua. Então, são coisas que, ao dizer, nós entendemos, mas que ainda estão aquém da realidade do que Deus de fato é. Mas então, por que celebramos a Santíssima Trindade? Para nos colocar diante do mistério em adoração, para nos colocar diante desta luz e deixar que a sua beleza nos encante, para tomarmos consciência de que nós, enquanto povo de Deus, povo de fé,
também nascemos da Trindade. E isso traz algumas implicâncias para nós. Viver em união, viver no amor, viver no respeito, viver na fraternidade, para reproduzir em nossa vida aquilo que Deus é, para comunicar com nossa vida o que Deus é, e para sentir em nossa experiência aquilo que Deus mesmo experimenta no seio da Trindade. Então é algo que não se trata de explicar com palavras, mas se trata de vivenciar. Então nós vamos celebrar no próximo domingo este mistério, que ao participarmos da liturgia, nós não queiramos entender, mas nós queiramos acolher o mistério, deixar que ele nos encante, deixar que ele nos impressione e que ele nos motive a viver segundo o seu significado. A Trindade, ela é algo característico do cristianismo. O judaísmo, o islamismo e outras religiões não professam que Deus seja uno e trino, somente os cristãos. E por que nós dizemos isso? Porque Jesus nos revelou, pelas suas palavras, que Deus Pai o enviou, que ele é o Filho enviado e que ele, depois que deixou este mundo, enviou-nos o Espírito Santo. E quando ele subiu ao céu, ele disse para os discípulos: Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o mistério da Trindade é o mistério do qual nós nascemos e para o qual nós nos dirigimos. E foi Jesus quem nos revelou. Por isso nós acreditamos desta forma e nós vivemos a nossa fé desta maneira. Também dizer que Deus é unitrino significa dizer que Deus é diferente, que ele não cabe em nenhuma definição que nós humanos possamos dar dele. Ele sempre é mais do que aquilo que nós podemos falar a respeito dele. Então, que a celebração da Santíssima Trindade no domingo nos coloque mais dentro deste mistério e faça com que a nossa vida seja mais expressão desta nossa fé. Belíssima explicação sobre a Santíssima Trindade. Embora, como o próprio padre Ednei falou, não é para que entendamos, mas que a gente receba esse amor de Deus unitrino que tem por nós, que nós não cabemos em nós, mas Deus é mais que tudo, e é isso que nós vamos estar vendo neste final de semana, né, padre? Isso. Vamos aprender um pouco mais. Tema do dia apresentado e agora, primeira participação por telefone. Falar com a Zuleika do Alto da Ponte. Bom dia, Zuleika. Bom dia, Carlos Sena. Fique à vontade, menina, pode fazer a sua pergunta ao padre. Bom dia, padre. Bom dia, Deus a abençoe, Zuleika. O padre Ednei, eu gostaria de tirar uma dúvida. Que a minha irmã foi batizada, crismada, fez primeira comunhão, tudo na igreja. Sim. E agora ela não está conseguindo achar o batistério dela para casar. Sei. Então ela já procurou em todas as paróquias, né, de São José, que pediram para ela procurar, acho que até na catedral ela já foi. Certo. E ela nasceu em São Luís, foi batizada lá, só que ela não está conseguindo, porque não sei se caiu na igreja lá, no dia da enchente, que teve na cidade. E ela gostaria de saber qual o procedimento que ela teria que fazer, porque a minha mãe e a madrinha dela ainda é viva. Ok. Não tem foto, não tem nada do batizado dela. Tá bom. Então, se ela foi... primeiro precisa procurar na Diocese de Taubaté. São Luís pertence à Diocese de Taubaté. Mas acontece assim, os livros de batismo ficam uma versão na paróquia, né, uma cópia na paróquia, e o livro original vai para a cúria. Então, mesmo que tenha se perdido naquela queda da igreja, a cópia que estava ali, o livro original está na cúria, mas tem que procurar na cúria diocesana de Taubaté. E isso a própria paróquia aqui, onde ela mora e onde ela está dando a introdução do processo de casamento, pode pedir, né? Eles podem pedir pelo correio e, havendo, enviar. Mas pode acontecer que na época não foi registrado, né? Houve algum extravio do registro. Então eles devem mandar pelo menos uma certidão negativa de que não foi encontrado então o registro do batismo dela. E aí a mãe ou a madrinha vão fazer um juramento, né?
chamado juramento supletório. O juramento de que ela foi batizada e de que ela nunca foi casada. Por isso não há impedimento para que ela possa se casar na igreja. Então, procurar em Taubaté, porque é de lá a questão. Procurar aqui não vai resolver muito, né? E não vai resolver nada, aliás. Então tem que ser lá em Taubaté, na Cúria Diocesana de Taubaté. Não encontrando, eles vão trazer uma certidão negativa. E aí pode-se fazer o juramento supletório e segue o processo de habilitação matrimonial da mesma forma. Não será impedida de casar por causa disso, não. Obrigado, Zuleika, por sua participação e sua pergunta. Agora do Esperança, quem participa conosco é o Daniel. Bom dia, Daniel. Bom dia. Fique à vontade, menino, pode perguntar ao padre. Abençoe, padre. Deus abençoe, Daniel. O seguinte, da semana nós tivemos uma reunião das sedes. Sim. Onde feita uma oração às preces e a resposta da oração seria assim: Santíssima Trindade, rogai por nós. Então eu até questionei, falei, olha, eu acho que quando fala rogai é alguém que está abaixo de Deus. Quando a gente a Deus, eu acho que a resposta não seria correta. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Sim, então, tá certa a sua reflexão, né? A gente não pede para Jesus rogar por nós, nem pelo Pai rogar por nós, nem pelo Espírito Santo rogar por nós. Acho que houve um equívoco aí, que de ordem teológica, né? Deveria ser uma outra expressão: Santíssima Trindade, iluminai-nos, guardai-nos, abençoai-nos, protegei-nos, né? Mas não rogai por nós, porque realmente o rogai é no sentido de pedir a alguém. Agora, a própria Trindade não vai pedir para mais ninguém, porque não tem ninguém mais acima dela, né? Então houve um equívoco mesmo, e até seria interessante que o pessoal da coordenação comunicasse, né, à coordenação diocesana, para que quando fosse elaborar esse material, se é que estava lá no papel dessa forma, né, elaborado por eles, que revisasse isso. Obrigado, Daniel, por sua participação. Daniel do Esperança. Agora do Putin, o Roberto fala conosco. Bom dia, Roberto. Alô. Oi, Roberto, bom dia. Eu queria perguntar para o padre aí. Fique à vontade, pode perguntar. Padre, depois que esse Papa entrou, mais ou menos surgiu mais ou menos 10 santos, inclusive João Paulo II. E o que acontece com aquele padre Donizete Tavares de Lima, lá do Tambaú, que até hoje não foi lembrado? Certo. Porque se fosse juntar os milagres que ele fez, dá para escrever uns 10 livros. Tá bom. Obrigado. Obrigado a você. Então, o processo de canonização, ele não é baseado primeiramente nos milagres, mas nas virtudes da pessoa. Então, existe um tribunal que é instalado, né, e as pessoas que conheceram aquele que está em processo de canonização vão depor, dar o seu testemunho a respeito daquela pessoa, sobretudo no que toca às virtudes. Depois que essas virtudes são comprovadas e são reconhecidas, aí inicia-se a fase então de pedir a intercessão daquela pessoa na realização de um milagre. Esse milagre também tem que ser comprovado. Não basta que o povo reconheça como milagre. É preciso que médicos, peritos, né, pessoas autorizadas reconheçam, através das provas, que ali houve mesmo um milagre. Algo que não seria possível acontecer a partir da natureza. Então eu não sei se, no caso do padre Donizete de Tambaú, o processo está já nessa fase, né? A gente conhece, sabe da fama de santidade dele. Eu mesmo já estive em Tambaú, sei que ali há muitos devotos que vão com agradecimento por milagres alcançados, porém precisa ver se já houve os 2 milagres reconhecidos pela igreja como verdadeiros milagres. Não basta que a pessoa diga que recebeu uma graça pela intercessão, é preciso que se comprove aquilo. Da mesma forma, nós temos em São José dos Campos Padre Rodolfo Komorek, cujo processo só aguarda os milagres comprovados. Já faz bastante tempo que o processo está nessa fase e até hoje ele não foi beatificado nem canonizado, porque ainda não houve os 2 milagres comprovados.
O que não quer dizer que não haja muitas graças atribuídas a ele, mas comprovados ainda não houve. Então, por isso, ele não foi declarado santo. Creio que seja esta mesma situação. Porém, o padre Donizete pertence a Tambaú, que é uma outra diocese aqui longe de nós, e eu não tenho conhecimento de como está o processo de canonização dele. Mas continuemos rezando, né? Se você acredita na santidade dele, reze, peça a Deus que, pela intercessão dele, aconteça um milagre e isso possa ajudar na canonização. Inclusive, se você tiver alguma necessidade na sua família, alguém que está doente, passando por algum problema, reze ao padre Donizete pedindo que ele interceda para que, havendo uma graça, depois seja comunicada e, se for comprovada como milagre, isso contribua para a canonização dele. Isso todos podem fazer, né? Inclusive existem as orações aprovadas pela igreja para pedir a intercessão daquela pessoa na consecução de uma graça que depois possa resultar na canonização dessa pessoa. Obrigado, Roberto do Putin, que falou conosco. Daqui a pouco a gente vai estar atendendo também as perguntas que estão chegando para nós pelo WhatsApp 981287625. Agora a Ana do Colonial fala conosco. Bom dia, Ana. Bom dia. Fique à vontade. Graças a Deus, tudo em paz. Pode fazer a sua pergunta ao padre. Só bênção, padre. Deus a abençoe. Bom dia. Bom dia. Então, eu gostaria de saber, assim, por que quando a pessoa se divorcia, ela não pode comungar mais? Certo. Só isso que eu queria saber. Tá. Obrigada. Então, não é o divórcio que impede a comunhão. É o fato da pessoa estar divorciada e estar vivendo maritalmente com outra pessoa. Então, veja, se uma pessoa não estava bem dentro do casamento, não estavam se dando bem, ou uma parte não estava cumprindo com seus compromissos, então chegaram à conclusão que era melhor cada um viver a sua vida. Divorciaram, cada um foi viver a sua vida. Se estão vivendo sozinhos, né, sem ter nenhum compromisso marital, né, conjugal com outra pessoa, não há impedimento para a comunhão. Agora, se for morar com outra pessoa, é o ir morar com outra pessoa que impede a comunhão. Então fique bem entendido. O divórcio em si mesmo não é impedimento para a comunhão. Até porque às vezes uma parte ela foi obrigada a aceitar o divórcio. Porque a outra parte pediu, quis sair de casa, foi morar com outra pessoa e aquela outra parte teve que aceitar. Mas vive sozinha, cuida dos filhos, caminha com seriedade nos caminhos da fé. Ela não está impedida de comungar. Agora, desde o momento que ela fosse morar com outra pessoa, sem ser casada, e aí não pode casar, porque já foi casada anteriormente, isso é que impediria a comunhão. Muito obrigado por sua participação, viu? Ana do Colonial. E agora, Maria José, do Dom Pedro I. Será que é a Dona Bia? Bom dia. Bom dia. É a Dona Bia, Pai Jesus. Pode fazer a sua pergunta ao padre, Dona Bia. A bênção, Padre Ednei. Bom dia, Bia. Deus Tudo abençoe. Tudo jóia. Amém. Então, Padre, eu queria fazer assim, uma pergunta sobre a bênção da água, assim, através do rádio ou da televisão, que às vezes as pessoas pedem e colocam. Sim. E queria fazer um pequeno comentário, aí quando o senhor falou do Padre Donizete, a minha avó, eu era muito pequena, ela tinha uma verruga no olho. Sei. E ela começou a ter medo, aquela verruga virar um câncer e tudo mais. Ela então escutava a bênção no rádio. E na época era Pedro Geraldo Costa, sei, que fazia oração às 6 horas, todos os dias. Sei. E ela começou a passar água benta através do rádio, com aquela fé dela. Aquela verruga desapareceu de uma forma que a gente não entendeu, não sabia explicar. Certo. É isso que eu queria saber. Tá, sobre muito bom. A água benta. Deus a abençoe. Obrigado Amém. a você. Abençoe você também. Tchau. Então, eu já disse aqui outras vezes que a bênção, seja de remédio, seja da água, seja de qualquer outra realidade, até das pessoas, o ideal seria que o ministro da bênção estivesse presente junto daquilo que está sendo abençoado. Então, esse é o ideal, é a forma normal. Então, hoje a gente tem, por exemplo,
nas paróquias, na minha paróquia, toda quinta-feira, a gente, depois da missa, abençoa tudo que as pessoas querem que abençoe. Se é fora desse horário, a pessoa chega com uma imagem, com água, pede para o padre abençoar, a gente abençoa no final de uma missa. Então, assim, não me parece que pedir uma bênção para um objeto seja um negócio tão difícil, né? Então, forma ordinária de bênção é com a presença do ministro junto daquilo que está sendo abençoado. Através do rádio e da televisão, pode-se abençoar? Pode. O ideal é que o ministro, que aquela transmissão seja ao vivo, que no mesmo momento que está sendo abençoado, a pessoa esteja do lado do meio de comunicação e o ministro esteja do outro lado, mas é ao vivo. Agora, e quando é gravado? Então, a gente deve dizer que não está correto. Eu sei que tem muita gente que fala assim, mas padre, então por que se faz? Não deveria se fazer. Toda a bênção dada através dos meios de comunicação deveria ser ao vivo. Porém, de fato, se faz. Vale ou não vale? Vamos pensar assim. Não está errado, não é que vai invalidar. Acho que há intenção, uma intenção boa, né? Mas vamos procurar não fazer dessa forma, porque não é o ideal. O ideal é que se faça sempre com a presença do ministro, pelo menos ao vivo, né? Então, se a presença é ao vivo, então nós temos que dizer, claro que valeu. Mas se não é ao vivo, podemos duvidar. Aí alguém vai dizer, mas então, e se eu tiver fé? Então, se você tiver fé, que a sua fé seja útil para isso, né? Mas não custa nada a gente pedir para o padre, o diácono, abençoar para nós a água, o remédio, o que seja o que for, né? E quando tiver a bênção pela televisão, pelo rádio, não está errado, não tem problema que se escute, que se acolha aquela bênção. Mas é duvidoso, né? A teologia diz, é duvidoso que haja a validade, porque se foi gravada, é só uma voz que está ali, é só um som, não tem o ministro ali naquele momento, não tem a intenção da bênção, é complicado, né? Obrigado, dona Bia, pela participação. Última participação por telefone para também dar tempo ao povo de Deus que deixou suas perguntas pelo WhatsApp. Bom dia, Luiz, do Campo Grande. Bom dia, tudo Fique à vontade, meu caro. Graças a Deus, tudo em paz. Pode fazer a sua pergunta ao padre. Ok, sua bênção, padre. Deus o abençoe. Eu gostaria, o senhor falou agora há pouco com relação ao processo de canonização do padre Comorec. Sim. Aí eu não sei se lenda ou se verídico, há um detalhe que parece que diz que está pesando para a canonização, pelo menos a beatificação dele, de que ele no final, quando se adoentou, ele rejeitou assim, os medicamentos, rejeitou presenças de médico, porque ele pensava que se Deus colocou no mundo, que Deus que providenciasse, tivesse que morrer pelas mãos de Deus, né? Então, pela vontade de Deus. Esse pensamento procede? Eu não tenho conhecimento, eu nunca li o processo do padre Rodolfo. Até onde eu sei, o que ainda não permitiu que ele fosse declarado santo é a falta dos milagres comprovados. Porque as virtudes que ele deveria ter como santo, isso já é comprovado, já é documentado, né? Tudo aquilo que podia ser demonstrado sobre ele já o foi. O que falta são os milagres. Mas eu acho que se isso fosse um impedimento, se encerraria o processo, porque não tem jeito de voltar atrás, né? Não é uma coisa que vai mudar. Agora, os milagres sim, dá para esperar. Não me parece que seja esse o problema, não, porque se o processo já chegou até onde chegou, é porque isso não constitui um problema, né? Pode ter sido questionado, mas foi algo resolvido. Agora, o que eu sei é que falta ainda os milagres comprovados para que ele possa de fato ser declarado santo. Atendendo algumas perguntas de pessoas pelo WhatsApp, padre, mandaram pelo 981287625, pediu para não ser identificada a pessoa. Quais os critérios para uma igreja se tornar um santuário? Bom, eu não sei dizer com toda a exatidão, né, agora nesse momento, mas de forma geral é o seguinte:
Primeiro, que seja um lugar onde muitos fiéis acorrem, devotos daquele santo que é cultuado ali, venerado naquela igreja. Então não é todo santo que é tão venerado, que é tão cultuado, né? Então tem aqueles que são mais. Portanto, esse é um primeiro critério. Segundo, que ali haja sempre, todos os dias, a celebração da Eucaristia e com a participação de um grande número de fiéis. Que seja também um lugar de atendimento de confissões, exatamente porque muitos acorrem ali, então precisa ter gente que atenda as confissões, né? E que haja sempre atividades devocionais, novenas, momentos de oração. Então, visto o benefício de se instituir uma igreja como santuário, né, para o bem do povo de Deus, então o bispo faz um documento, um decreto, declarando que aquela igreja, além de ser uma sede paroquial, é também um santuário, né? E depois fica a responsabilidade do pároco em providenciar todos os meios para que os fiéis que ali acorrem tenham confissão, Eucaristia, né? Em São José dos Campos nós temos um único santuário declarado tal, que é o Santuário São Judas Tadeu, no Jardim Paulista. Então, ali o bispo fez um documento, né, oficializando, reconhecendo aquela igreja como santuário. De fato, inclusive na segunda-feira ali tem missa, tem confissões todos os dias, em vários horários. É um lugar para onde vão muitas pessoas, sobretudo nos dias 28 de cada mês, né? E por estar também numa região central, é sempre um lugar de muita afluência de fiéis, de pessoas em oração, e tem muitas atividades mesmo ali. Depois nós temos dois outros santuários que têm o nome de santuário, mas não são de fato oficializados como tais. Que é o Santuário do Coração de Jesus, no Bosque dos Eucaliptos, mas é na verdade só a Igreja Matriz. E tem também o Santuário do Carmo, aqui em Jacareí, que também tem o nome, mas não é santuário nesse sentido. E lá na paróquia onde eu estou, nós estamos construindo, né, uma igreja nova, que por hora chamamos Santuário Santa Terezinha. Não sei se um dia vai ser também um santuário com peregrinações, com afluência de fiéis. Estamos até tentando criar primeiro essa prática, né, nos primeiros de cada mês, mas ainda o movimento é muito fraco lá e acho que não teria motivo para ser declarado santuário. Portanto, só recebe o nome. Outra pergunta da Letícia do Santa Júlia. Latim. Ela quer saber o significado de verbum caro factum est, verbum panis factum est. Sim. O verbo se fez carne, o verbo se fez pão. É o significado dessas duas frases, né, que existe numa música, né? O verbo se fez carne, está na Bíblia, lá no Evangelho de São João, no prólogo, né? E o verbo se fez pão, aí já é uma adaptação, né, desta verdade, que o mesmo que se fez carne, depois se fez pão, e aí foi composta uma música muito bonita, por sinal, que a gente canta isso. Mas o significado é esse: verbum caro factum est, o verbo se fez carne, e verbum panis factum est, o verbo se fez pão. Está aí respondida a sua pergunta, Letícia do Santa Júlia. Agora a Roseli do Cidade Salvador perguntou pelo WhatsApp: há pouco comemoramos a Semana de Unidade dos Cristãos, onde a Igreja Católica se une com algumas igrejas evangélicas. Eu, como católica, posso ir a algum culto como visitante? Sim, não existe nenhum impedimento para que um católico visite uma outra igreja, sobretudo em ocasiões especiais. Se vai num casamento, se vai num aniversário, numa comemoração, né? E também se a pessoa tem segurança de que, indo a outra igreja, ela não está indo lá para conhecer, para ver se é mais interessante, para ver se gosta e depois decidir se participa lá ou na sua igreja mesmo. Então a gente não visita uma outra igreja para experimentar se lá é mais interessante e depois passar para lá. Mas vai num sentido assim de fraternidade, né? Sobretudo em momentos especiais. Ou, como na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, para a gente rezar junto por essa unidade.
mas cada qual convicto da sua vivência religiosa e sem esse espírito de fazer propaganda para que o outro venha para nós ou para que a gente vá para a igreja do outro. Muito obrigado, Roseli, do Cidade Salvador. Próxima pergunta, já quase no final do Por Dentro do Assunto de hoje, pediu para não se identificar. O sacerdote pode dar a bênção final junto com a dos objetos? Ele pode dar 2 bênçãos em uma só? Como é que funciona? Pode, se houver necessidade disso, né? Não havendo necessidade, faça-se a bênção dos objetos e depois a bênção final da celebração. Ou vice-versa, faça-se a bênção final, depois a bênção dos objetos. Mas também, durante a bênção final, se pode já ter a intenção, né, que esta bênção seja para todos vocês e também para os objetos que trazem em mãos. Então, através de algumas palavras, o padre expressa que também naquela bênção está a intenção. Então, isso não invalida o ato, pode ser feito. Mas o ideal é que fosse feito separadamente, né? Porque tem sentidos diversos aquelas bênçãos ali. Embora tenha o mesmo nome, bênção, mas com sentido diferente. Então, o ideal é que fosse feito em momentos distintos. Mas se não houver tempo, se houver um motivo justo para isso, que ao menos da parte do padre haja esta palavra de intenção, né? Que desça sobre vocês, sobre os objetos que trazem em mãos e que desejam que sejam abençoados, a bênção de Deus Todo-Poderoso. E assim prossegue. Padre, algumas outras perguntas que não deram para ser respondidas hoje. Vamos passar para a próxima edição. Quero agradecer a todo mundo que deixou suas mensagens, suas perguntas, tanto pelo WhatsApp quanto também falando ao vivo conosco. Para que possamos encerrar o Por Dentro do Assunto de hoje, Padre, por favor, deixe-nos a sua bênção sacerdotal. Sim, então agradecemos a Deus, né, por mais uma vez termos estado aqui juntos, fazendo acontecer esse momento de esclarecimento das verdades da nossa fé. Tivemos uma participação muito boa hoje de várias pessoas e louvamos a Deus por isso. E invocamos agora sobre todos os que nos ouviram, nos acompanharam e participaram conosco, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Esta mesma bênção, Padre, que encha cada vez mais a sua vida da graça de Deus e que tenha muita força, inclusive até para continuar outras caminhadas como fez para Aparecida, para fortalecer ainda mais esse amor por Deus, amor pela Eucaristia, trazendo-nos Cristo por suas mãos. Obrigado, Padre. Amém. Ficamos por aqui com mais uma edição do Por Dentro do Assunto. Volta na quinta-feira de Corpus Christi, com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Lucena e Padre Edneivaldo Batista, auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim. Nós ficamos por aqui. Na sequência, momento de oração.